Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Lucas 5, dos versos 1 até o verso de número 6. A palavra de Deus diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pecaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Estaremos refletindo e meditando nesse dia a respeito do tema Ouvindo Palavras Sábias. Estamos vivendo um tempo em que muitas vezes as pessoas querem chamar a atenção para que nós as escutemos por meio de argumentos, por meio de imposições, por meio muitas vezes de filosofias, por meio de fórmulas que prometem mudar nossas vidas, mudar nossas condutas, a nossa forma de ver o mundo e ver a vida, com promessas de prosperidade, promessas de mudança em vários aspectos da vida. Muitas vezes tentam nos impressionar por locais muito bonitos, locais onde pretendem falar ao seu público, que chamem a atenção pela aparência, pela beleza, e forma-se então um conjunto que visa chamar a atenção das pessoas. No entanto, quando nos deparamos com esse texto, algo interessante é nos apresentado através dessa mensagem. Primeiro ponto, nós vamos ouvir a mensagem de um mestre que não tinha um palco, que não tinha um local para se apresentar. Inclusive, o local onde ele pretendia falar àquela multidão era emprestado. Era o barco de um daqueles pescadores que ali estavam. E daquele local tão simples, esse homem falava de maneira que chamava a atenção daquela multidão. Então não eram meia dúzia de pessoas, mas o texto sagrado nos diz que era uma multidão. E que essa multidão, inclusive, o comprimia a ponto de haver a necessidade dele estar em água e aquela multidão ali, naquele local, à beira daquele lago, estava pronto a ouvi-lo. Então nós podemos observar que o que o mestre da vida falava era algo que realmente aquelas pessoas precisavam ouvir. Talvez não era o que elas queriam ouvir, mas é o que elas precisavam ouvir. E é interessante que ele, após pregar para essas pessoas que ali estavam, que estavam sedentas para ouvir a verdade, ouvir o que poderia mudar suas vidas, suas condutas, sua postura, sua forma de ver e viver. Depois de fazer isso, o que por sinal já era algo grandioso e glorioso, esse mestre da vida, chamado Jesus Cristo, também agora vai mudar a vida daquele conjunto de homens que estavam naqueles 2 barcos. É interessante que aqueles homens tinham passado por uma noite frustrante, uma noite de fracasso, e eles estavam agora lavando as redes. E a tendência é que em pouco tempo estivessem em seus lares, contando para suas famílias que haviam fracassado, que foi sem sucesso a sua noite de trabalho. Mas é quando então o mestre da vida, que vai, após ter falado a essa multidão, agora vai mudar a sorte desses homens. Vai lhes dizer para que eles estivessem indo para o local mais fundo daquele lago. Evidentemente que eles conheciam aquele lago como uma palma de suas mãos. Afinal de contas, eram pescadores profissionais. Mas chama-nos a atenção o que Pedro vai responder para Jesus Cristo, quando ele vai dizer que havia pescado a noite toda e nada apanhado, mas sob a tua palavra lançarei as minhas redes.
Então nós podemos observar que muitas vezes nós temos fracassado. Porque o problema é que falta esse detalhe. Lançar as nossas redes debaixo das ordens de Jesus, debaixo da palavra de Deus, debaixo das orientações que a palavra de Deus nos é dada, nos é dirigida. Quando Pedro fez, a palavra de Deus nos diz que pegaram uma quantidade tão grande de peixes, talvez uma quantidade que nunca pescaram antes, porque afinal de contas, houve a necessidade de pedir socorro para o outro barco, para que pudessem retirar aqueles peixes. Pedro, consequentemente, fica assustado, vai pedir a Jesus que o afastasse dele, porque reconhecia que era um pecador. Muitas vezes tem faltado a nós essa postura de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos que somos pecadores e que precisamos ouvir a voz de Deus, de mudar nossas condutas, nossa postura, de ter a humildade de reconhecer que não somos os donos da verdade, que nós precisamos ouvir palavras sábias, ouvir as palavras do Deus Todo-Poderoso, pois afinal de contas, Ele pode, através da sua palavra, mudar o rumo de nossas vidas. Que eu e você possamos estar dispostos a ouvir constantemente a palavra de Deus, a ouvir sábias palavras. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente o seu dia. Deus o abençoe.